Meritocracia. Será? No vídeo de hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre esse tema que é polêmico e que bomba quando a gente fala de diversidade e ESG. Vem com a gente, acompanha até o final para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Eu sou uma profissional que construí a minha carreira passo a passo, uma profissional que na nossa sociedade a gente chamaria de uma profissional self-made. Fiz MBA, fiz mestrado em faculdades tradicionais de administração no Brasil, trabalhei em grandes empresas, percorri toda uma jornada profissional, acreditando piamente durante muitos anos no termo, no conceito, nas palavras de meritocracia. Eu entendi que quanto mais eu me esforçasse, mais diretamente e mais proporcional seria o resultado do meu esforço. Até que num determinado momento eu entendi que por maior que fosse esse esforço, talvez a meritocracia, tal qual nós temos hoje consolidada na sociedade brasileira, não necessariamente me alcançaria, não necessariamente me englobaria. E eu comecei a perceber isso quando, mesmo em cargos altos e executivos, eu ainda era barrada para entrar numa reunião ou num prédio, ou mesmo quando pagando uma conta num restaurante com meu cartão Black, eu era acusada de não ter pago a conta e de várias outras formas. E aí eu comecei a repensar por que um conceito, um termo no qual eu acreditei tanto que era o conceito da meritocracia, não me englobava também. E comecei a entender que, por mais que eu me esforçasse, de certa forma, os marcadores identitários de ser mulher e de ser negra sempre iriam se sobrepor na estrutura da sociedade brasileira como a gente tem composta atualmente. E fui estudar um pouco como surgiu esse conceito da meritocracia. E cheguei no autor, que é o Michael Young, um sociólogo e um político britânico que em 1958 escreveu o livro A Ascensão da Meritocracia. Nesse livro, o Michael Young faz uma crítica à sociedade estritamente meritocrática. Ele faz uma crítica à sociedade britânica na qual ele estava inserido na época. E ele faz uma narrativa nesse livro, que é um livro de futuro distópico, no qual, em uma sociedade pautada por uma extrema desigualdade, avaliar e recompensar as pessoas unicamente com base em um teste de QI, ampliaria a diferença social ao invés de reduzir a diferença social. E faria com que quem tem sempre uma base sólida estivesse sempre melhor nos testes, o que, de certa forma, não só não daria conta das desigualdades da sociedade e não avaliaria as pessoas de fato por mérito, como ampliaria as grandes desigualdades que a gente tem na sociedade a ponto dessa sociedade colapsar. O Michael Young, ele estava vivo até 2002 e ele teve, portanto, a oportunidade de perceber como, décadas depois dele escrever o livro lançando o conceito de meritocracia, políticos e empresários pegaram o seu conceito e enviesaram o conceito. Em algum momento ele pôde falar sobre isso. Um determinado político britânico usou o conceito de meritocracia e o Michael Young então veio responder a esse político e falou que não foi isso que ele quis dizer, que não era essa forma, que a meritocracia para o Michael Young não era uma crença, em princípio, de que uma avaliação estritamente pura e simples era o melhor conceito de estruturar uma sociedade, mas sim um entendimento de avaliação de uma sociedade também tendo em vista as desigualdades que faziam parte dessa sociedade. Quando a gente vem vindo do livro de 1958, da teoria do Michael Young para a sociedade brasileira, a gente consegue fazer também mais algumas reflexões sobre o conceito e o termo de meritocracia. Por exemplo, uma coisa que a gente costuma muito fazer na sociedade brasileira é pautar a estrutura da sociedade brasileira em oposição ou em destaque com relação ao que seria o status quo na maioria dos lugares e espaços de tomada de decisão. Ou seja, a gente marca essa oposição quando a gente fala que mulheres são 52% da sociedade, quando a gente fala que negros são 56% da sociedade, quando a gente fala que homossexuais são 10% da sociedade, quando a gente fala que pessoas com deficiência são 7 ou 24% da sociedade,
Quando a gente faz isso, a gente está marcando, olha, essa parcela da população é muito expressiva na sociedade brasileira. Então, essa parcela da população precisa estar em cargos de tomada de decisão, precisa estar representada nas empresas, precisa estar representada no poder público. O interessante é que quando a gente faz isso, a gente está falando, de certa forma, sobre o que contrapõe ao perfil que está na tomada de decisão. Quem é 80% da liderança das grandes empresas brasileiras? Homens brancos. Quem é 65% do Congresso brasileiro? Homens brancos. Mas quando a gente vai olhar a demografia da sociedade brasileira, a gente vê que homens brancos, segundo o IBGE, são 20% da sociedade brasileira. E aí a gente consegue começar a fazer uma reflexão interessante sobre meritocracia. O que explicaria que 20% da sociedade brasileira, que são homens brancos, estejam em 80% dos postos de tomada de decisão nas empresas, nível gerente acima, e estejam em 60%, 65% do Congresso? Há algo na análise de mérito, de potencialidades, de intelectualidade, que de fato justifique tamanha distorção na representatividade da demografia da sociedade brasileira versus os postos de destaque e de decisão da nossa sociedade? Ou, de fato, quando a gente começa a analisar e refletir, a gente começa a perceber que talvez haja uma estrutura social desigual que, de fato, tem favorecido alguns grupos sociais em detrimento de outros grupos sociais. E a gente vê isso refletido em todos os setores da sociedade, inclusive no setor de investimentos, que é o setor que a gente está aqui falando e que é o setor que a gente está aqui conversando. E quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente pode fazer outras inflexões e outras considerações. Por exemplo, se você que está aqui nessa conversa comigo hoje, no ESG News com Miliane Rocha, quando foi fazer uma entrevista, por exemplo, de emprego, ou foi apresentar um projeto, ou foi fazer qualquer atividade que pudesse ter um potencial econômico e financeiro para você, chegou no lugar e teve acesso ao lugar, mas tinha uma outra pessoa que também queria ter acesso a esse lugar, mas que eventualmente era uma pessoa cadeirante. E essa pessoa não conseguiu acessar o lugar porque só tinha escada e não tinha rampa. Essa pessoa cadeirante, portanto, ficou para trás por uma questão estrutural. E você e eu conseguimos ir ao lugar e estar na reunião ou estar na entrevista para o processo seletivo por um privilégio, que no caso era a escada. Ela nos dava um privilégio, ainda que a gente não quisesse, ainda que a gente não estivesse esperando por esse privilégio, e a pessoa que estava na cadeira de rodas e não pôde acessar o lugar e não pôde participar da entrevista ficou de fora. Ou, se quando eu ou você fomos fazer um processo seletivo, de novo, apresentar um projeto, uma pessoa transgênero, travesti, transexual, não pôde estar no lugar, porque no lugar, teoricamente, não tinha banheiro. A gente sabe que homens trans usam banheiro masculino, mulheres trans usam banheiro feminino, mas por algum entendimento daquela determinada empresa, instituição, órgão público, não havia banheiro para pessoas trans, né? Um processo discriminatório. E a pessoa trans não pôde ir porque não tinha banheiro e nós fomos. Se, quando você foi fazer um processo seletivo, eventualmente tinha um concorrente, uma concorrente, alguém que estava pleiteando aquela vaga, mas que tinha um cabelo crespo, cacheado, um pouco mais armado como o meu, e essa pessoa foi menos bem avaliada nesse processo seletivo e nessa entrevista, porque o cabelo dessa pessoa era crespo. Então eu já ouvi, por exemplo, feedbacks em momentos de entrevista de que meu cabelo era crespo, que eu devia alisar o meu cabelo porque eu era negra, e que esse cabelo crespo não tinha fit com a empresa. Portanto, se uma colega ou um colega meu que tinha um cabelo liso, era reconhecido pela empresa como alguém que tinha mais fit com aquela empresa. Ou se, num determinado contexto ou numa determinada situação, um homem e uma mulher sendo avaliada para uma vaga, eventualmente a mulher é menos bem avaliada porque ela pretende ter filhos, como se a maternidade e a paternidade não fossem opções dos homens e das mulheres. Enfim, se tudo isso está acontecendo num momento de entrevista, de processo seletivo, de reunião, que pode colocar as pessoas em situação de destaque, e alguém ficou para trás por alguma circunstância que não tinha a ver com competência e com talento, como que nós, que estamos em uma determinada posição hoje na empresa, no poder público, na sociedade, podemos garantir que de fato foi mérito, que de fato nós éramos o primeiro lugar? Se alguém não conseguiu participar do processo porque não tinha uma escada, porque tinha uma escada e não uma rampa, não conseguiu participar do processo porque disse que não tinha um banheiro,
porque disse que aquele cabelo não tinha fit, porque disse que aquela pessoa iria ou não ter filhos e filhas. Se alguém ficou de fora por um critério que nada tem a ver com competência e com talento, como quem está hoje nesse lugar consegue afirmar e ter certeza e segurança de que está nesse lugar por mérito, por merecimento, por uma avaliação técnica e não subjetiva? Então, veja, quando a gente começa a refletir sobre meritocracia, pensar numa estrutura de sociedade desigual e pensar numa estrutura de sociedade discriminatória, há algumas pessoas que a meritocracia não alcançará e não abarcará por critérios outros que nada tem a ver com desempenho, com dedicação, com talento. E aí a gente começa a perceber que talvez falar sobre meritocracia ou construir uma sociedade pautada em meritocracia em um contexto de desigualdade, talvez, como no livro A Ascensão da Meritocracia, do Michael Young, vá nos levar a um colapso social. Então, que a oportunidade que a gente tem hoje para construir sociedades mais sustentáveis, mais perenes, empresas mais sustentáveis e mais perenes, é olhar o contexto de sociedade no qual a gente vive e perceber que se há uma hegemonia de um determinado grupo social em espaços de tomada de decisão, talvez isso aconteça porque a gente precise parar, repensar os processos de estrutura e estruturação de sociedade que nós temos até hoje e ressignificá-los para construir uma nova sociedade mais inclusiva, mais igualitária, mais equânime, onde, quem sabe, talvez a partir de um mesmo ponto de partida, de uma mesma leitura e, de fato, de um mesmo contexto social, a gente possa realmente avaliar as pessoas única e exclusivamente pelos seus méritos, merecimentos e pelo que elas fizeram para estar num determinado lugar e numa determinada construção de sociedade. Esse foi mais um ESG News com Liliane Rocha. Comenta, compartilha, deixa seu comentário. Se você concorda, se você não concorda, acho que esse é um assunto muito importante para a gente conversar. E deixo aqui a minha recomendação. Assista todos os episódios anteriores e vamos dialogar sobre como construir empresas, projetos, ações, sociedades mais sustentáveis e mais inclusivas. Vem com a gente!